Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula: compreender o que é energia nuclear, conhecer as reações de fissão e fusão nuclear, identificar os principais acidentes que envolveram energia nuclear, verificar os principais impactos ambientais decorrentes da energia nuclear. Vamos começar? E as perguntas para hoje? E então, será que o Brasil produz energia nuclear? Você tem ideia de como e onde ocorre a produção desse tipo de energia? Será que esse tipo de energia é uma energia renovável? Então vamos responder essas perguntas durante a nossa aula. Para começar, energia nuclear trata-se da energia produzida em usinas termonucleares, tendo como combustível o elemento químico radioativo urânio, bem como outros elementos denominados radioativos. O funcionamento dessas usinas fundamenta-se na produção de calor, que é um tipo de energia, produzida a partir de reações nucleares para gerar eletricidade. Aqui a gente tem um esquema que mostra uma usina termonuclear. Então o que acontece? Aqui dentro do reator temos placas com várias pastilhas que são do tamanho de balas. Cada pastilha de urânio equivale à mesma quantidade de energia de 22 caminhões-tanques de óleo diesel. Então é muita energia condensada num espaço bem pequeno. Então, conforme a reação nuclear ocorre, ela aquece uma água que está ali. Essa parte aqui do reator funciona mais ou menos como uma panela de pressão. E essa água pode chegar a aproximadamente 300 graus Celsius. Então, essa água que passa aqui aquece uma outra água. Essa sim vai evaporar e o vapor vai movimentar a turbina. Essa turbina está ligada a um motor gerador que vai produzir a eletricidade que vai ser transportada para a cidade. Então, através do aquecimento da água, da transformação dessa água em vapor, que gera turbinas, que fazem girar turbinas, é que a eletricidade é gerada numa usina termonuclear. E então, será que o Brasil produz energia nuclear? O Brasil tem apenas duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país. Para comparação, a usina hidrelétrica de Itaipu gera 15% da energia necessária do nosso país. A Angra 1 entrou em operação comercial em 1985 e a Angra 2 em 2001. A construção de uma terceira usina, chamada de Angra 3, foi iniciada há 35 anos e tem 62% das obras executadas, mas atualmente o canteiro encontra-se paralisado. Para saber mais sobre as usinas nucleares aqui do Brasil, você pode estar acessando uma reportagem através do QR Code aqui. Vamos para a primeira atividade? No fim da década de 1960, o governo brasileiro começou a definir o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implementar no Brasil a produção de energia atômica. No entanto, o Programa Nuclear Brasileiro sofreu, nos anos 80, uma aguda desaceleração. Explique os principais motivos desse processo e justifique a sua resposta. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, de acordo com a reportagem que está lá no QR Code e fontes do governo brasileiro, o Programa Nuclear Brasileiro não se desenvolveu da forma planejada em razão dos problemas ligados à falta de aproveitamento de energia e de mão de obra qualificada na área de aproveitamento de energia nuclear. Outro fator que contribuiu para o fracasso do programa foram os elevados custos de sua instalação e operação das usinas nucleares, cerca de 3 vezes maiores que o de uma usina hidrelétrica equivalente. Então, esses são os principais motivos do porquê o Programa Nuclear Brasileiro não foi para frente. Então, temos razões de aproveitamento de energia, questões de mão de obra e o custo dessa energia para nós aqui no Brasil. Agora que conhecemos um pouco sobre energia nuclear, será que esse tipo de energia é uma energia renovável? Não, este não é um tipo de energia renovável. Produz uma grande quantidade de lixo nuclear, que é relativamente arriscado, e a utilização da fissão ou cisão nuclear. Assim, é preciso núcleos de urânio, e sabendo-se que o material radioativo é escasso. E aí fica a pergunta, mas afinal, o que é uma reação de fissão nuclear? A fissão nuclear é um processo natural que consiste no decaimento de núcleos atômicos instáveis em núcleos atômicos menores por meio da captura de elétrons neutros. Então, através da captura desses elétrons, um núcleo maior se divide aí em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia, conforme mostra na figura aqui. Após a captura de um neutro, elementos pesados como urânio tornam-se instáveis e acabam dividindo-se em núcleos menores, emitindo outros nêutrons, o que forma uma reação em cadeia com grande liberação de calor e radiação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a humanidade se deparou com uma arma que chocou o mundo. A destruição das cidades de Hiroshima e de Nagasaki em 1945 mostrou ao mundo o grande poder de destruição da fissão nuclear. A bomba tinha 2 gatilhos, um de tempo e outro de acionamento conforme a pressão do ar. Eles dispararam um projétil de urânio que, como uma bala de revólver, atingiu um alvo que também era de urânio, para começar a fissão nuclear. Na reação em cadeia, a matéria se desintegrou e liberou energia equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Então, de uma maneira simples, essa nossa bomba de fissão nuclear, a bomba atômica, não é muito diferente de uma bomba comum. Ela tem um disparador que leva um projétil que atinge uma camada aí. Tanto o projétil quanto a camada são de urânio. E aí, pelo fato de ser um elemento radioativo, a quantidade de energia liberada por uma bomba, assim, é muito grande. Vamos fazer a atividade 2, que está dividida em 2 partes. E eu vou deixar um pouquinho cada uma delas aí para que você possa ler e responder com qualidade. Olha só. O debate em torno do uso da energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos. Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio utilizado como combustível não é queimado, mas sofre fissão. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos. Sobre os argumentos utilizados no texto e conhecimentos adquiridos sobre energia nuclear, discorra sobre o uso desse tipo de energia e dê sua opinião sobre a utilização da energia nuclear. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, os dois tipos de energia, hidrelétrica, eólica, solar, entre outras, apresentam benefícios e perigos e também geram algum tipo de impacto ambiental. A escolha por determinado tipo deve sempre levar em conta as circunstâncias do local de instalação e minimizar os riscos ao máximo. Então, a sua resposta deve considerar essa situação. Todos os tipos de energia vão ter a sua parte boa e a sua parte ruim. Vai gerar energia, mas também pode ter um custo ambiental, mesmo ela sendo eólica, solar, hidrelétrica ou de qualquer outro tipo. Tem os benefícios e os malefícios. Vale aí a gente escolher qual é o local, qual que é a melhor opção para determinada situação. Agora vamos falar um pouquinho sobre fusão nuclear. É o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam um outro núcleo de maior número atômico. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer e geralmente libera muito mais energia do que a energia que foi consumida para que ela aconteça. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Os isótopos do hidrogênio, que são o trítio e o deutério, se juntam. Essa união faz a liberação de energia e a formação do hélio, que é um átomo de núcleo maior, e ainda temos a liberação de nêutrons. As estrelas são formadas de hidrogênio, cujo núcleo é leve. A alta temperatura de milhões de graus Celsius aí promove a fusão, ou seja, a união desses isótopos do hidrogênio, formando o núcleo do hélio, que é o elemento mais pesado, e aí a nossa energia solar vem desse processo aí de fusão que acontece lá no Sol. Temos também a bomba de hidrogênio. Trata-se de uma bomba termonuclear que produz muito mais energia que uma bomba atômica. Então, a bomba de hidrogênio, ela nunca foi utilizada durante guerras, mas foi testada por muitos países e o primeiro deles a testar foi os Estados Unidos. Na bomba de hidrogênio, a gente tem os dois processos. Temos a fissão, que dá início à fusão dos hidrogênios que estão presentes dentro da bomba e o seu poder de destruição é muito maior do que o da bomba atômica. Os principais acidentes nucleares. Então aqui a gente tem uma lista de acidentes nucleares que aconteceram na União Soviética, nos Estados Unidos, né, na Pensilvânia, na Ucrânia e os mais recentes aqui do Japão, certo? E do Brasil. Todos esses acidentes nucleares, exceto do Brasil, aconteceram em usinas de geração de energia. Aqui no Brasil, o acidente com o Césio 137, que aconteceu em 1987, se deu porque houve o descarte irregular de um equipamento médico que continha o césio como princípio radioativo. Esse equipamento foi encontrado por catadores que não tinham conhecimento sobre radiação e ficaram expostos. 11 pessoas faleceram, isso aconteceu lá em Goiânia. Os impactos ambientais que podem ser causados pelo uso da radiação. Contaminação do solo e da vegetação. Animais que se alimentam de vegetação contaminada também sofrerão as consequências da radioatividade. O solo não fica infértil, mas tudo que nasce dele carrega consigo a radioatividade. A água contaminada também propagará a radioatividade por onde passar, afetando desde peixes até a vegetação dos rios e dos mares. Desequilíbrio nos organismos que compõem todo esse ecossistema. Na aula de hoje, temos uma opção para vocês colocarem a mão na massa. Olha só, aqui tem uma reportagem que fala sobre a história de Chernobyl, Fukushima e outros 4 acidentes nucleares. Para ter acesso à reportagem completa, você pode estar apontando o seu celular para o QR Code aqui e a ideia é fazer um mapa mental sobre esse assunto. Então, leia a reportagem e construa um mapa mental, destacando as semelhanças e as diferenças entre os acidentes que ali estão listados. Use meios virtuais para construir o seu mapa mental e compartilhe os seus conhecimentos com a sua turma. O mapa mental é uma ótima ferramenta para você estar fixando o conhecimento e os conteúdos que a gente está aprendendo aqui das nossas aulas. Na aula de hoje, compreendemos o que é energia nuclear, conhecemos as reações de fissão e fusão nuclear, identificamos os principais acidentes que envolveram energia nuclear e verificamos os principais impactos ambientais decorrentes do uso da energia nuclear. Espero que vocês tenham gostado e até breve!